E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi o responsável por ordenar o envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra em março de 2018. Foi o que concluiu um relatório divulgado hoje no Reino Unido. O caso provocou uma das maiores crises diplomáticas entre Rússia e o Ocidente. E quem vem para cá trazer os detalhes dessa história para a gente é o Diego Pavão, nosso editor de internacional. Diego, depois de todos esses anos, ainda temos repercussão e possibilidade aí de fatos importantes, relevantes em relação a esse caso, né? Com certeza, é um caso muito emblemático, né, Clarice? É um caso que definiu as relações diplomáticas entre o Ocidente e a Rússia naquela época, uma das piores crises desde a Guerra Fria. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Live em casa. Só para a gente relembrar o que foi esse caso, março de 2018, o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha dele, Yulia Skripal, são encontrados num banco de praça, aí dessa cidade que a gente vê nas imagens agora, a cidade de Salisbury. Eles foram encontrados inconscientes nesse banco de praça, nessa cidade, e foram levados ao hospital. Pouco depois, a investigação concluiu que eles foram expostos a um agente químico nervoso, uma arma química, na verdade, uma das mais potentes do mundo, chamada de Novichok. Eles acabaram se recuperando disso. Lembrando, o Sergei Skripal era um espião russo que vendeu segredos da Rússia para o Reino Unido e desertou. E recebeu ali um refúgio no Reino Unido. E aí começaram a entrar a questão de quem tinha realizado esse envenenamento. O Reino Unido acusou a Rússia de ter envenenado porque usou ali evidências de que os russos já tinham feito isso antes, que esse era o modus operandi dos russos, né, de ir atrás dessas pessoas que eram consideradas traidoras da pátria russa. Eles se recuperaram, como eu disse, só que uma pessoa acabou morrendo. E uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, que foi a pessoa que acabou encontrando o frasco onde tinha esse veneno, essa arma química super poderosa. E o relatório que foi divulgado hoje foca exatamente nessa vítima, que é a Dawn Sturgess, que era uma mulher de 44 anos com 3 filhos. Vamos mostrar as principais conclusões que esse relatório trouxe hoje pra gente. A gente preparou uma tela para falar sobre isso. O relatório é muito categórico. Ele diz o seguinte: não tem como um ataque dessa magnitude, dessa importância, ter sido autorizado sem o consentimento do alto escalão do Kremlin. Leia-se Vladimir Putin. Então o relatório diz que a ordem para envenenar esse espião, ex-espião na verdade, foi dada por Vladimir Putin. Esse relatório também coloca Vladimir Putin como o responsável moral pela morte dessa pessoa que não tinha nada a ver com a história, com a Dawn Sturgess. O relatório diz que, ao executar essa ordem de tentar matar esse espião russo, os homens responsáveis por essa operação, vamos dizer assim, assumiram o risco também de matar civis, já que eles estavam usando uma arma de destruição em massa, uma arma química muito poderosa, como eu disse, chamada de Novichok. As evidências mostram o envolvimento russo de forma esmagadora, porque esse relatório afirma que essa arma química usada no ataque era uma arma química desenvolvida pela União Soviética, que só a União Soviética tinha e que só poderia ser produzida por uma estrutura de Estado, ou seja, por um governo. Por isso o envolvimento russo nesse ataque, existe evidência esmagadora desse envolvimento russo nesse ataque, isso segundo o relatório. E além disso também, essa arma química eles concluem que foi colocada, Clarissa, num vidro de perfume. E foi por isso que isso causou a morte dessa pessoa que não tinha nada a ver com a história. A Dawn Sturgess era uma mulher que estava vasculhando o lixo, acabou achando esse vidro de perfume, inclusive que estava disfarçado ali de um perfume de uma marca famosa, conhecida. Ela acabou usando esse perfume, achando que era um perfume, só que aí ela acabou sendo exposta a uma quantidade absurda desse veneno, dessa arma química chamada de Novichok. Ela foi internada no hospital, o namorado dela também acabou sendo exposto a essa arma química e ela acabou morrendo pouco depois. Lembrando, ela não tinha nada a ver com essa história, só que essa é uma arma química muito poderosa, como eu disse, Clarissa. Inclusive, é uma arma química muito difícil de ser detectada. Ela não tem cheiro, ela não tem gosto, e ela também é incolor.
e ela também é algo, também ela pode passar de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, se esse perfume, né, com essa arma química é espirrado ali numa pessoa, ela pode encostar em outra pessoa e aí essa arma química passa adiante e ela pode entrar inclusive pela pele. Então, ou seja, é algo muito perigoso. Foi um alerta de saúde pública até no Reino Unido, nessa cidade de Salisbury, lá no sul da Inglaterra. As pessoas ficaram até com medo de sair na rua, porque existiam ali pontos da cidade que tinham uma certa contaminação, uma certa concentração dessa arma química, e isso, claro, gerou um alerta ainda maior, não só em relação ao envenenamento do ex-espião, e, claro, causou toda essa crise diplomática entre Rússia e o Ocidente, mas, claro, principalmente com o Reino Unido. Muito obrigada por essa atualização desse caso aí tão dramático, de tantos anos, mas que, quem sabe, agora a gente vá caminhando para um desfecho. Obrigada pelas informações. Obrigado, Clarissa. Até mais.